Estamos de volta com o programa Divã de André Kepp. E realmente vamos evitar as fake news, né? Vamos buscar fontes confiáveis. Por isso que todos os meus programas eu cito fontes confiáveis. Mas temos aqui um tema daqueles: apagão mundial adiado. Olha aí, apagão mundial adiado. Mas o que é isso, André? Vamos lá, vamos ver. Eu quero fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, o meu programa de rádio sobre o apagão mundial foi o de maior repercussão até hoje, de todos os meus programas de rádio. Especialmente no YouTube, em vários lugares. Os meus vídeos no YouTube sobre o apagão mundial tiveram mais de 14 mil visualizações. Se você quiser acessar, você pode acessar por um link que eu vou deixar disponível, tá? O programa sobre o apagão mundial. Que eu preciso primeiro explicar o que é apagão mundial para depois esclarecer sobre essas circunstâncias do adiamento. E para investigar sobre o apagão mundial, eu estudei várias matérias em fontes confiáveis, justamente para evitar essas fake news, né? E inclusive uma matéria do jornal Valor Econômico. E outras ainda, reportagens e sites sérios, né? Então, eu pelo menos tenho sempre essa preocupação de utilizar fontes confiáveis para divulgar essas notícias e divulgar esses programas com notícias muito importantes da atualidade. Então, eu vou explicar rapidamente o que é o apagão mundial, para depois dizer por que esse plano foi adiado. O apagão mundial, que você pode seguir no link no YouTube, né? O apagão mundial é um plano das elites econômicas de fazer um reinício da economia mundial. Aí eles fariam, né, um apagão e reiniciariam, dariam um restart. Como você dá um restart numa máquina? Às vezes seu celular está com problema, você dá um restart no seu celular e depois ele liga de novo. Seria mais ou menos essa a ideia. Esse plano foi divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, com Schwab, né, o líder Schwab, em uma reunião na qual o próprio Príncipe Charles fez o anúncio. E isso você pode encontrar em várias reportagens, né? Você vai encontrar ele mesmo fazendo o anúncio. Seria um plano de reinício da economia muito ruim, porque as mesmas elites econômicas responsáveis pela desigualdade econômica no mundo atual, né? Como miséria, fome, moradores de rua e pobreza, estas elites fariam um reinício da economia, que seria péssimo porque seria nas mesmas bases da economia atual. Então, se você quiser, assista essa reportagem que foi muito bem fundamentada, assista esse programa meu sobre o apagão mundial no link indicado, para que você, assistindo essa matéria que eu fiz, esse programa de rádio que eu fiz sobre o apagão mundial, entenda com mais profundidade. E eu me baseei em vários artigos de fontes confiáveis, como, por exemplo, o jornal Valor Econômico. Para você conhecer mais detalhes sobre esse apagão mundial, assista no YouTube meu programa de rádio chamado Apagão Mundial. Pois é, a notícia boa, mas muito boa, para você que me acompanha há tanto tempo, eu falei, eu vou começar a mostrar as boas notícias também. Também todas a partir de fontes confiáveis, tá bom? Pois é, a notícia boa é que o apagão mundial foi adiado.
Olha, foi adiado. E aí como? O Fórum Econômico Mundial tinha previsto esse apagão para janeiro de 2021. E haveria uma reunião do Fórum Econômico Mundial. Agora, esta é uma data muito próxima e deixou muitas pessoas nervosas, agitadas e sem saber o que fazer. Tem algumas pessoas que entram em contato comigo, né, por WhatsApp e perguntam até, ué, mas como é que faz, né? Mas por incrível que pareça, o poderoso Fórum Econômico Mundial anunciou no dia 17 de agosto de 2020, em um comunicado por e-mail para várias instituições financeiras, que essa temida reunião foi adiada para 21 de junho de 2020. Então, não mais acontecerá em janeiro de 2021, desculpe, 2021, 21 de junho de 2021, né? Então, aconteceria em janeiro de 2021 e foi adiada para 21 de junho de 2021. Esse adiamento já é uma grande vitória, mas eu arrisco dizer que esse apagão mundial talvez não aconteça mais. Por quê? Porque as condições estão ficando cada vez mais adversas para que isso seja feito, para que esse plano seja aplicado. E é o que eu vou explicar hoje. Mas por que este plano macabro de apagão mundial foi adiado? Bom, vamos pegar algumas explicações possíveis. Porque o Fórum Econômico Mundial não explicou. Fez um comunicado lacônico. Lacônico é curto, sem falar muito, né? O Fórum Econômico Mundial não explicou os motivos desse adiamento, mas podemos pensar em algumas hipóteses. E aqui que eu estou lançando essas hipóteses como perguntas, que você pode concordar com um tipo de resposta, pode pensar em outro tipo de resposta, e eu respeito todas as visões. O Fórum Econômico Mundial não está encontrando tanta facilidade e tanto apoio para executar esse plano? Será que é isso? Será que eles pensavam, bom, vai ser muito mais fácil? Será que eles pensavam que a gente estaria, nessa altura do campeonato, em casa, morrendo de medo, sem voltar para as ruas, que a população do mundo estaria bem quietinha e sem se manifestar? Vocês estão acompanhando, inclusive pela grande mídia, as manifestações que estão acontecendo na Alemanha, na Inglaterra, então em vários países do mundo, né? E são manifestações populares, não são manifestações de grupos extremistas, políticos. Não tem nada de extremismo político. É uma manifestação da população, recentemente, pelo direito de ter mais informações sobre as vacinas e pelo direito de optar por tomar ou não. Você viu o que aconteceu com a vacina de Oxford. Tiveram que interromper, né, as aplicações por um efeito adverso. Então, veja bem, como é que pode obrigar a tomar uma vacina que tem efeitos adversos? Então, o que aconteceu com a vacina de Oxford especificamente? Acho que você acompanhou na mídia. Os testes foram cancelados neste momento, por causa de efeitos adversos. Então, você seria obrigado a tomar uma vacina que pode ter efeitos adversos, porque essa questão de saúde é muito séria. Então, não é assim, faz a vacina, vai tomando. Não, tem que ver se funciona, se tem efeitos adversos, colaterais. Tudo isso tem que ser investigado, como está sendo investigado com responsabilidade na vacina de Oxford. Então, eram pessoas se manifestando dizendo, olha, eu quero saber se essa vacina é realmente eficaz, se ela realmente é boa, ou se, de fato,
ela até pode ter efeitos adversos, como foi constatado que teve. Então, vamos prestar atenção. Então, talvez, né, eles esperassem que nós não estaríamos mais na rua, retomando as atividades, e esperassem que nós estivéssemos em casa com medo, né, sem nos manifestar. Essa é uma hipótese, você pode discordar, respeito plenamente. Conforme mais e mais pessoas se conscientizam de como esse plano seria maléfico para todos nós, do apagão mundial, há uma oposição maior da opinião pública no mundo inteiro. Então o mundo inteiro está repensando uma série de coisas, uma série de planos que iriam acontecer. O Fórum Econômico Mundial anunciou esse grande apagão, esse reset da economia, mas agora está percebendo que a opinião pública está se mobilizando contra. Como já falei em programas anteriores de rádio, a consciência é a maior defesa que temos para esses planos maléficos. Então, quanto mais pessoas conscientes da problemática de se aplicar esse plano, melhor. Porque, por exemplo, com relação às vacinas, tanto precisamos observar, todos nós precisamos observar, que os testes foram interrompidos. Percebe? Então não adianta ficar naquela posição, não, eu quero de qualquer jeito a vacina. Não, espera, que vacina é essa? Que efeitos adversos tem? Porque no caso da vacina de Oxford, foi interrompida por efeitos adversos. Então, muito cuidado com essas questões. Não podem ser obrigatórias. E era isso que estava se questionando na Alemanha. Não tinha movimentos radicais, nada disso. Eram pessoas da população se manifestando, dizendo: não queremos ser obrigados a tomar uma vacina que nós nem sabemos se é eficaz, em primeiro lugar, e se tem efeitos colaterais, em segundo. E pelo que está se vendo, a de Oxford tem efeitos colaterais, por isso foram suspensas, né, os testes. Né? Bom, a consciência do mal nos permite agir no bem. Eu gostei dessa frase, ficou boa, né? A consciência do mal nos permite agir no bem. Gostei dela. Aí você pode me perguntar, será que o Fórum Econômico Mundial se importa tanto com a opinião pública? Será? Será que eles estão realmente se importando tanto com a opinião pública? E essa é uma pergunta bem inteligente. E a resposta é que, além da opinião pública, outros fatores, talvez, porque eles não responderam, né, diretamente, influenciaram para este adiamento. Então, talvez outros fatores tenham influenciado. Vamos ver quais. O fato de não estarmos todos em casa, esperando a morte chegar, todo mundo apavorado, parado lá em casa, mas retomando a vida normal pouco a pouco, talvez tenha atrapalhado também. A população está nas ruas de novo, pouco a pouco, com todo critério, com todo cuidado, estamos voltando pouco a pouco à vida normal. E talvez eles não tivessem uma previsão disso. O que você acha? Você acha que isso foi um fator também? Mas talvez o fator mais importante foi o rearranjo geopolítico. O que é isso, rearranjo geopolítico? Talvez certos poderes políticos e econômicos se reorganizaram no mundo de forma desfavorável para este apagão mundial. Certo? Então, um rearranjo geopolítico. E isso nós vamos aprofundar, porque falar sobre geopolítica é algo que precisamos aprofundar bastante. É um tema bastante complexo, um tema muito importante e que nós precisamos aprofundar mais adiante. Eu quero apenas trazer 4 dicas para você e, na sequência, nós fazemos uma conclusão que acredito que hoje vai ser muito interessante para você, vai ser uma conclusão que vai trazer reflexões muito importantes. Bom, primeiro, quero anunciar o curso que eu faço aqui pela Rádio Mundial, Vibe Mundial, e você acessa a página Vibe Mundial, VIBE Mundial, fm.com.br, acesse em cursos e pode acessar no meu curso de inteligência emocional.
você que quer um atendimento psicanalítico ou psicológico, nesse período de retomada, entre em contato comigo pelo WhatsApp no 996842357, 996842357. Sempre falo do meu livro internacional, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que você consegue pela Amazon.com, e do meu livro no Brasil, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, que você consegue em todas as livrarias. Vamos para a nossa reflexão final. Como eu falo em todos os meus programas, eu sempre trago uma fundamentação confiável, né? E quando eu falei sobre esse apagão mundial, sobre o reset da economia, eu me baseei em vários meios confiáveis de comunicação, como Valor Econômico e outros tantos, né? Aliás, muitos me pediram que eu indicasse, na época, a matéria do Valor Econômico, eu indiquei para algumas pessoas, e foi muito interessante, as pessoas puderam acompanhar essa matéria, que foi realmente muito bem feita, muito criteriosa. Bom, vamos lá, vamos respeitar todas as opiniões. Depois desse adiamento do apagão mundial, os espiritualistas podem pensar da seguinte forma: são as forças do bem derrotando as forças do mal. E eu respeito essa opinião. Aliás, respeito muito a opinião das pessoas que acreditam na espiritualidade, as pessoas que têm religião. Tenho um grande respeito por essas posições. Afinal de contas, eu estou falando a partir da ciência, a partir de dados bem fundamentados e também com uma visão espiritualista. Então é uma ciência um pouco diferente daquela do materialismo científico. É uma ciência que aceita a espiritualidade. Então, respeito essa posição dos espiritualistas. São as forças do bem derrotando as forças do mal. Respeito a visão geopolítica. Os poderes geopolíticos estão se reorganizando no mundo. Então, muito do que foi planejado um tempo atrás está sendo revisto e repensado. Acredito também nessa visão geopolítica e acho que ambas têm boas fundamentações. Entendo que ambas têm boas fundamentações, desde a espiritualista até a geopolítica. E também aceito bem a visão econômica, respeito bastante a visão econômica, que reorganizar a economia do mundo é mais difícil do que se pensava. Então é o seguinte, reorganizar a economia do mundo não é a partir de um clique. A economia é uma ciência muito complexa. Respeito muito os economistas, os estudiosos profundos da economia. É muito, muito, muito complexo. Se fosse fácil, todo mundo adivinharia qual ação da Bolsa vai ficar melhor daqui a pouco, já investiria, já teria resultados. É muito complexo. Então, para a pessoa ter uma visão mais profunda da economia, precisa estudar muito, precisa acompanhar a movimentação da Bolsa de Valores, não só do Brasil, de Nova York, o Nasdaq, acompanhar toda a movimentação da flutuação do ouro, do valor do ouro, da flutuação das moedas, valor das moedas e tudo mais. Então, é uma ciência muito complexa, ampla e abrangente. Então, essa visão econômica. Bom, reorganizar a economia do mundo é mais difícil do que se pensava. Respeito muito essa visão. Eu, particularmente, vejo esse adiamento, mas aqui é uma opinião minha, então vou dar a minha opinião, do apagão como uma grande vitória, uma vitória para a população mundial. Porque daqui por diante ficará cada vez mais difícil fazer o plano do apagão mundial. Então, se já estão encontrando alguma resistência, se o Fórum Econômico Mundial de Davos, né, com Schwab e outras pessoas, se eles já estão encontrando alguma dificuldade, a resistência se tornará cada vez maior.
porque as pessoas questionarão. Assim como questionaram as vacinas, e foi muito bom, porque interrompeu a aplicação da vacina de Oxford por efeitos adversos, então nós também precisamos questionar uma série de coisas. Não é questionar a vacina porque a gente tem que ser contra a vacina, não é nada disso. É questionar a vacina para saber, é eficaz? Tem efeitos adversos? É esse o questionamento. Então, olha como foi bom nos questionarmos. Temos esse resultado agora com as vacinas, interrompeu-se a aplicação da vacina, os testes com a vacina de Oxford, o que foi muito bom e muito responsável da empresa que estava fazendo, sim, precisamos reconhecer isso também. E tivemos uma outra vitória com esse adiamento do apagão mundial, que na minha opinião talvez nem aconteça, porque a resistência que haverá daqui por diante será cada vez maior. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.